Livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo de número 48, diz a palavra: Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: Sobe o monte de Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Hor, e se recolheu ao seu povo. Porquanto prevaricaste contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contentação, em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Até aqui. O texto que lemos nos narra e nos fala sobre a morte de Moisés, o dia da morte de Moisés. E o texto faz referência a um evento específico, que foi o evento marcante e determinante para a morte de Moisés nessa ocasião e nessas circunstâncias. Nós sabemos que quando falamos especialmente sobre Antigo Testamento, nós temos que reverenciar o homem chamado Moisés. Quando nós falamos de Deus, quando nós falamos da fé, quando nós falamos da religião, nós temos que reverenciar este homem chamado Moisés. Um homem que nasceu debaixo de uma promessa, debaixo de uma atuação e de uma ação específica de Deus. Um homem que nasceu com uma missão. Um homem que nasceu sob decreto de morte, mas Deus lhe livrou da morte desde o princípio, para que a partir dele, através dele, Deus pudesse trazer libertação ao seu povo. Você conhece a história de Moisés e você sabe que Moisés foi preservado por Deus e foi adotado pela filha de Faraó. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi criado na corte do Egito e foi educado como um egípcio e como filho do rei do Egito. Com 40 anos, a Bíblia Sagrada diz que ele comete um assassinato por defender o seu povo, por defender os seus patrícios, os seus irmãos, e tem que se ausentar da corte do Egito, para que ele também não fosse morto, para que ele também não sofresse a punição pelo seu erro, pelo seu pecado, pelo seu crime. E ele vai, e ele se depara com um sacerdote de Deus chamado Jetro. É bem verdade que muitas pessoas acreditam que a mãe de Moisés, os pequenos ou os poucos dias que ela ficou com Moisés, ela educou Moisés na religião judaica. Mas eu preciso dizer para você que não, isso não pode ser verdade, porque a Bíblia Sagrada diz que Moisés ficou com a sua mãe apenas até ele ser desmamado. Ele não tinha ainda maturidade suficiente para compreender sobre fé, sobre Deus e sobre religião. Então, quando se fala sobre fé, sobre Deus e sobre religião com Moisés, a crença que ele tem, a mentalidade religiosa que ele tem, é a mentalidade idólatra, é a mentalidade egípcia. Os deuses que ele conhece são os deuses egípcios. E quando ele se vai e se encontra com Jetro, sacerdote de Deus, muito provavelmente é Jetro quem lhe fala sobre o Deus de Israel. Com 40 anos ele se depara com esse homem e passa 40 anos vivendo naquela terra, se torna genro daquele homem e com certeza ali ele aprende sobre Deus. E quando ele aprende sobre Deus, ele tem em um momento específico da sua vida a revelação de Deus. Deus começa a cumprir o projeto e o propósito para o qual Deus lhe fez nascer e Deus lhe preservou. Eu preciso parar aqui para dizer para você que muitas vezes na nossa caminhada nós não compreendemos o porquê chegamos até aqui. Nós não compreendemos tantas coisas que passamos e nós não compreendemos muitas vezes porque a nossa vida foi preservada em várias situações. Mas eu preciso dizer para você
se a tua vida foi preservada até hoje, se hoje você está aqui, eu posso dizer com toda segurança que Deus tem um propósito na sua vida. Você não foi preservado por acaso, Deus não te sustentou por acaso, Deus te conduziu e te guiou porque Ele tinha algo a fazer na sua vida e através da sua vida. Talvez você ainda não entendeu, talvez você ainda não compreendeu, talvez você ainda não assimilou qual é o projeto de Deus na sua vida, mas não se preocupe, na hora certa Deus vai mostrar, na hora certa Deus vai revelar. Moisés precisou passar muito tempo para que ele aprendesse sobre Deus e para que Deus se revelasse a ele, mas no momento oportuno Deus se revelou e Deus falou com ele. Eu não sei qual é o momento oportuno na sua vida, uma coisa eu sei: o momento oportuno pode ser hoje. Então abra os seus ouvidos e abra o seu coração e escute Deus falar com você, em nome de Jesus. Talvez você não vai ver uma sarça queimando, e nem precisa ver uma sarça queimando. O que precisa queimar nessa noite não é uma sarça. O que precisa queimar nessa noite é teu coração com a palavra de Deus. Como aqueles discípulos no caminho de Emaús, quando ouviam Jesus falar, diziam: não ardia os nossos corações quando Ele nos falava. Que o teu coração comece a se incendiar, que o teu coração se torne em chamas nessa noite ao ouvir a voz de Deus. Deus tem uma palavra para você nessa noite. Quando Deus se revela e se manifesta a Moisés, Deus diz especificamente a ele qual é a sua missão. Qual é a missão dele? É voltar à terra do Egito e resgatar os seus irmãos, e resgatar os seus patrícios, e resgatar os seus conterrâneos, para tirá-los da escravidão e da opressão, tirá-los do poder e do chicote de Faraó. E ele não se nega. Por um momento ele retruca, por um momento ele dá desculpa, mas ele não se nega. Não se negue a cumprir o propósito de Deus. Não se negue a obedecer o chamado de Deus. O chamado de Deus para você é uma honra. O chamado de Deus para você é um privilégio. Então não se negue a obedecer a orientação de Deus. Não se negue a obedecer a voz de Deus. Se Deus te mandou, Ele diz para você: não te mandei eu. Seja forte e corajoso, porque onde você colocar a planta dos seus pés, eu te dou por possessão. Se Deus te mandou, se Deus te vocacionou, não tema, vai e cumpre a tua missão, porque o Deus que envia é o Deus que se responsabiliza por aquele que Ele enviou. Moisés foi, você conhece a história. Ele encarou o faraó do Egito. Ele ordenou as 10 pragas sobre a terra do Egito, até que ele conseguiu libertar o povo da terra do Egito. Moisés então se torna o maior herói do povo de Israel. Moisés se torna o maior ícone do povo de Israel. É o libertador do povo de Israel. É aquele que tirou o povo da opressão e do chicote de Faraó. E quando Moisés tira aquele povo, saem ali quase 3 milhões de pessoas seguindo Moisés. E quando você é liberto de uma opressão, você se alegra, você se anima, você jubila, você se regozija, você experimenta, pelo menos por um momento, a sensação de liberdade. Você experimenta uma sensação que talvez por muito tempo, ou talvez pela vida inteira, você nunca sentiu. É essa a sensação que o povo está sentindo. Faraó está humilhado, Faraó está derrotado. O povo sai com possessão. A Bíblia Sagrada diz que Faraó diz: olha, eu vou, mas algumas coisas vão ficar por aqui. E Moisés diz: não, nem mesmo uma unha vai ficar aqui. Nós vamos levar tudo. Tudo que é nosso vai conosco. Todos os nossos vão conosco. E a Bíblia Sagrada diz que as mulheres judias, hebreias, elas iam até as mulheres egípcias e pegavam delas roupas, e pegavam delas joias, pegavam delas ouro, nada ficou. Deus estava restituindo o povo por toda a opressão que eles haviam passado. Deus estava restituindo o povo por todo o tempo que eles trabalharam como escravos, que eles trabalharam de graça. Deus estava restituindo. Então só tem motivo de comemorar, só tem motivo de se alegrar. Mas quando ele sai,
O tempo vai passando. 2 meses se passam. E eles estão de frente ao Sinai. E quando eles estão de frente ao Sinai, Deus manda Moisés subir. Sobe ao Sinai. Moisés sobe por 40 dias. Moisés está ali no Sinai, na presença de Deus, recebendo de Deus a lei de Deus. E enquanto Moisés está lá, toda aquela alegria, toda aquela euforia foi embora. Toda aquela gratidão a Deus foi embora. Porque o povo se esqueceu de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que o povo caiu na idolatria. Foram até Arão, e a possessão que Deus lhes tinha dado, a herança que Deus lhes tinha dado, eles pegam e entregam a Arão, para que Arão fizesse para eles um Deus. Arão faz para eles um Deus, e eles começam a adorar esse Deus. Ali começa a derrocada do povo. Ali começa a destruição do povo. E Deus diz para Moisés: desce depressa, porque o teu povo pecou. Porque o teu povo caiu na idolatria. O povo que Deus tirou da terra do Egito como sendo seu, agora Deus diz: é teu povo, Moisés. Agora já não é mais povo de Deus, porque pecou, porque prevaricou, porque caiu na idolatria. Moisés desce, você conhece a história. Quando Moisés desce e chega diante daquela cena, ele quebra as tábuas da lei, ele quebra as pedras contendo a lei de Deus. E Deus diz: eu vou matar esse povo. Moisés intercede pelo povo. Senhor, se for para matar o teu povo, pensa, Deus, o que as nações dirão do Senhor? Foi para isso que o Senhor tirou o povo da terra do Egito? Para matá-los no deserto? Como ficará o teu nome? Se for para matá-los, Deus, então tira o meu nome, risca o meu nome do teu livro. E Deus diz: eu riscarei do meu livro aquele que pecar contra mim. Então tá bom, eu vou deixar o povo seguir, mas eu vou mandar um anjo. Ele: se for para mandar um anjo, não mande. Se o Senhor não for conosco, não nos permita sair daqui. Moisés sabia a necessidade de ter Deus como condutor, ter Deus como guia, ter Deus como centro. O grande problema das pessoas é que as pessoas ainda não entenderam essa realidade, que Deus precisa ser o guia, Deus precisa ser o líder, Deus precisa ser o centro, Deus precisa ser a luz, Deus precisa ser o norte das nossas vidas. Nós precisamos assimilar essa verdade, e nós precisamos compreender que essa deve ser a nossa realidade. Deus precisa ser o centro. E Moisés conduz o povo. Eu não vou contar toda a história, porque aí nós precisaríamos de muito tempo. Mas chega um momento em que o povo está com sede. E o povo está com sede lá em Meribá. E o texto diz que o povo vai até Moisés. Isso está no livro de Números, capítulo de número 20. O povo vai até Moisés reclamar com Moisés porque não tem água e o povo está com sede. Moisés já havia libertado o povo. O povo já tinha experimentado o poder de Deus na provisão. O povo já tinha visto o poder de Deus ferindo o Egito, derramando sobre o Egito as 10 pragas. O povo já tinha visto Moisés lá em Mara pegar um pequeno pedaço de madeira, jogar na água e a água se tornar saudável. O povo já tinha visto tudo isso. O povo já tinha visto lá em Refidim Moisés falar com a rocha, Moisés tocar na rocha e a rocha dar água, e eles beberem e se saciarem. O povo já tinha visto tudo isso, mas agora o povo está com sede. E quando o povo está com sede, vai até Moisés, e o povo responsabiliza Moisés por aquilo que lhe está acontecendo. Quando nós lemos o texto a seco, sem parar para analisar, nós pensamos: quão insensato foi Moisés de perder a herança, de perder a terra, de perder a bênção, por uma coisa tão simples. Só que o que fez Moisés perder a possibilidade de entrar na terra não foi um ato, foi um conjunto de coisas.
As coisas foram se acumulando. E Moisés perdeu por um monte de fatores. Muitas coisas levaram Moisés a tomar a atitude que tomou. Nunca esqueça e nunca perca de vista que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. Então, para o homem mais manso da terra tomar a atitude que Moisés tomou, tiveram que apurrinhar bastante ele. Tiveram que tirar muito a paciência dele para que ele tomasse aquela atitude. O povo responsabiliza Moisés. Nesse momento, Moisés tem que lidar com a ingratidão do povo. O povo está sendo ingrato com Moisés por tudo que Moisés fez. E eu costumo dizer que um dos piores defeitos do ser humano é a ingratidão. Moisés conduziu aquele povo, Moisés enfrentou o faraó, Moisés enfrentou tudo. Moisés enfrentou Deus pelo povo. Moisés encarou Deus para livrar o povo do castigo de Deus. E agora Moisés tem que lidar com a ingratidão do povo. Moisés tem que lidar com a incompreensão do povo. E agora o povo está culpando Moisés pela sua escassez. O povo está culpando Moisés pela sua necessidade. Até quando nós vamos ficar responsabilizando os outros por aquilo que acontece na nossa vida? Quando nos falta algo, quando as portas se fecham para nós, até quando vamos estar culpando os outros? Até quando vamos estar responsabilizando os outros, transferindo a culpa para os outros? A culpa é minha. A culpa não é do meu irmão, a culpa não é da minha irmã, a culpa é minha. São as minhas atitudes que me levaram a sofrer os prejuízos que eu estou sofrendo. São as minhas atitudes que fazem com que as portas se fechem diante de mim. Mas é mais fácil responsabilizar os outros. Moisés está sendo responsabilizado pelos outros. O povo vai reclamar com Moisés. Primeira coisa, o povo corre até Moisés e Arão e vai reclamar. E o texto é claro e nos mostra, quando o povo diz: foi para isso que você nos trouxe do Egito? Foi para isso que você nos tirou do Egito? Para nos trazer a esse deserto onde não tem nada? Para nos trazer a esse deserto onde não tem romãs, onde não tem sementes, onde não tem vide, onde não tem água? Foi para isso que você nos tirou da terra do Egito? A nossa cegueira, a nossa ganância, a nossa prepotência muitas vezes nos cega e nos tira a possibilidade de enxergar o que Deus tem preservado para nós e tem preparado para nós. Muitas vezes nós nos fechamos no momento, nós limitamos a nossa visão ao momento, e a vida não é um momento. A vida pode ser feita de momentos, mas a vida não é um momento. Um momento é um espaço de tempo passageiro, vai passar. O que nós precisamos entender é que existem momentos específicos preparados por Deus para servir para a nossa educação, para servir para a nossa orientação. Deus não nos educa nos dando tudo que queremos. Deus nos educa tirando o que temos, nos fazendo passar por escassez, nos fazendo passar por dificuldades. A escola de Deus é o deserto, e nós precisamos compreender isso, para que possamos ser aprovados. Porque do contrário vamos ser reprovados na escola de Deus, e no deserto mesmo vamos ficar. Quem é aprovado na escola do deserto passa de ano, então passa de fase. Mas quem é reprovado na escola de Deus permanecerá ali, permanecerá naquela situação, permanecerá naquela circunstância, não vai sair dali de forma nenhuma. O povo responsabiliza Moisés, o povo demonstra a sua ingratidão com Moisés, e o povo demonstra a sua vontade de ainda estar no Egito. Quantas pessoas estão na igreja, mas a sua vontade era de ainda estar no Egito?
A sua vontade era de ainda estar na antiga vida. Às vezes nós conversamos com pessoas, com cristãos, com crentes, e eles falam com tanto prazer da vida pregressa. Eles falam com tanto prazer, porque naquele tempo era bom, porque naquela época era maravilhoso, porque a gente fazia isso, porque a gente fazia aquilo, e agora não presta, não? Quer dizer que um tempo que você viveu sem Deus, era uma maravilha. Agora que você está com Deus, não presta. Eu costumo dizer que tem gente que quando fala do mundo, chega, corre água no canto da boca. De tanta vontade de estar lá. Abstinência. Moisés está lidando com esse povo. Qualquer coisa que acontecia, o povo, porque no Egito. Porque no Egito. Se teu coração ainda está no Egito, eu sinto muito em te informar, tu não vai entrar em Canaã. Tu só tem duas possibilidades. Ou tu volta logo para o Egito, ou tu morre no deserto, mas em Canaã tu não chega. Ou Deus preenche o teu coração, ou Deus ocupa teu coração, ou Deus se torna Senhor da tua vida, ou no final da história tu não chega. Tu vai ser reprovado no meio da caminhada. Quantas pessoas ainda estão apegadas ao Egito? O povo estava sentindo falta daquilo que deixou no Egito. Quantas pessoas estão sentindo falta do que ficou na vida pregressa? Quantas pessoas estão sentindo falta daquilo que tinham antes de Deus? E quem sente falta daquilo que tinha, daquilo que era, daquilo que fazia antes de Deus? Quem sente falta da vida no Egito, deixa de desfrutar aquilo que tem no momento. Deixa de desfrutar aquilo que tem na atualidade. E aquilo que tem na atualidade é Deus. O povo não tinha as cebolas, os alhos, os pepinos, não tinha as sementes, não tinha as romãs, não tinha as vides do Egito, mas o povo tinha Deus. Deus estava à mercê, Deus estava à disposição do povo. Será que Deus não é suficiente? Será que Deus não contenta? Será que Deus não preenche? Será que tendo Deus, temos a necessidade de qualquer outra coisa? Será que as coisas supérfluas que tínhamos no Egito ocultam aquilo que sofríamos lá? Superam aquilo que sofríamos lá? Muitas vezes nos lembramos das coisas que nos davam prazer lá, mas não nos lembramos, não fazemos menção e não fazemos memória daquilo que nos oprimia, daquilo que nos machucava, daquilo que nos destruía lá. E o Egito é o caminho mais curto para a destruição. O Egito é o caminho mais curto para a morte. Quantas vezes nós deixamos de desfrutar o que temos, porque a nossa mente está voltada para o passado. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está na sua vida. Você pode não ter as sementes do Egito, mas Deus faz chover pão do céu para você. Você pode não ter os pepinos, os alhos e as cebolas do Egito, mas Deus faz vir uma revoada de codornas tão grande que você vai levantar a mão e pegar. O que mais você precisa? Você pode não ter o rio Nilo, mas onde você chegar, Deus purifica a água para você. Onde você chegar, Deus faz rocha brotar água para você. Onde você chegar, Deus sacia a tua sede, porque a tua fonte não é uma fonte natural. A tua fonte é aquele que disse: quem tem sede, vem a mim e beba. A tua fonte não é uma fonte natural, a tua fonte é um homem, a tua fonte é o Senhor, a tua fonte é Deus. A Bíblia Sagrada diz que quando Moisés sobe
até o Monte Sinai para receber a lei de Deus, a Bíblia Sagrada diz que Moisés não comeu pão, nem bebeu água, porque Deus é suficiente. Quando é que nós vamos entender isso? Se nós temos Deus, Deus nos é suficiente, e nós não temos necessidade de coisa alguma. E entenda, eu estou falando de alguém que passou 40 dias no monte, não comeu pão, nem bebeu água, porque estava na presença de Deus. Ou nós entendemos isso, ou nós não entendemos quem é Deus, ou nós não vivemos na presença de Deus, ou nós não desfrutamos da providência de Deus. Nós vemos pessoas buscando ser abençoadas por Deus. Nós vemos pessoas vindo à igreja para receber uma cura, para receber um milagre, para receber uma libertação. Venha para a igreja para receber Deus, porque melhor é ter o dono da bênção do que a bênção. É melhor ter o abençoador do que a bênção, porque a bênção é uma, o abençoador vem com tudo. Com o abençoador você tem tudo. O povo vai reclamar com Moisés. E quando o povo reclama com Moisés, o que é que Moisés faz? Moisés recorre a Deus. E quando Moisés vai até a presença de Deus juntamente com Arão, a Bíblia Sagrada diz que eles se lançam em terra perante o Senhor. E a glória de Deus desceu ali e os cobriu, diz a Bíblia Sagrada. E Deus falou com Moisés e disse: pega o teu cajado, pega o teu bordão, e vai, reúne a congregação, porque eu serei santificado diante da congregação. Com o cajado que você tem, com o cajado que eu te dei, você vai falar com a rocha, e a rocha vai te dar água. Qual a lição que Deus nos ensina aqui? Duas lições. Quem tem bordão, ou seja, quem tem cajado, tem autoridade. Se tu tem cajado, tu tem autoridade. Se não tem autoridade, é porque está faltando cajado na tua vida. É porque está faltando cajado na tua mão. O cajado representa a autoridade. Mas entendam uma coisa: a autoridade que Deus nos dá, a autoridade que temos, não é uma autoridade conquistada, é uma autoridade concedida. Não é uma autoridade adquirida, é uma autoridade concedida. Qual é a diferença de autoridade adquirida para autoridade concedida? A autoridade adquirida é a autoridade que se conquista. Adquirir significa conquistar, tomar, comprar, adquirir por troca. Ou seja, a autoridade adquirida é o fruto da nossa própria ação, é o resultado da nossa própria ação. Aquilo que nós adquirimos é o resultado dos nossos esforços. Não é esse o caso. A autoridade é a autoridade concedida. E aquilo que é concedido é aquilo que é dado de graça. E é aquilo que é dado de presente. Ou seja, a autoridade não foi conquistada por você. A autoridade foi concedida por Deus. Então a autoridade não é sua, a autoridade é de Deus. E para que a autoridade sirva, e para que a autoridade valha, você precisa estar debaixo da autoridade de Deus. Você precisa estar debaixo da obediência a Deus. Você precisa estar em submissão a Deus. Autoridade concedida, não autoridade adquirida. A outra lição que nós aprendemos com isso é que não precisa gritar, não precisa brigar, não precisa murmurar, não precisa esbravejar, só precisa falar. Não precisa ferir, não precisa bater, só precisa falar. Deus disse para Moisés: fala, fala e a rocha dará água. Fala.
Você só precisa falar. Você só precisa orar. Você só precisa pedir. Não precisa ficar ferindo, não. Não precisa ferir ninguém, não precisa maltratar ninguém, não precisa esbravejar contra ninguém. É só falar. Mas falar a Ele, clamar a Ele, pedir a Ele. E Ele é quem vai conceder, em nome de Jesus. Moisés pega o cajado como Deus falou, reúne a congregação como Deus falou. E quando Moisés reúne a congregação como Deus falou, a Bíblia Sagrada diz que Moisés fala com o povo e disse: acaso podemos nós tirar água dessa rocha para vocês beberem? Aqui nós percebemos por que Moisés não entrou na terra prometida. A primeira coisa que eu aprendo é que Moisés foi autossuficiente e soberbo. Moisés diz: nós tirarmos água. Não era ele que ia tirar a água. Não era dele que vinha o poder. Não era dele que vinha a autoridade. Quem ia fazer o milagre era Deus. Não seja autossuficiente. Não seja soberbo. Não ache que você é. Não ache que você pode. Não ache que você faz. É Deus. Quando Ele chama para si a responsabilidade, diz: por acaso nós vamos fazer tirar a água dessa rocha para vocês beberem, vocês e os seus animais? Ele está chamando a glória para si. E a glória que se chama para si é vanglória. É uma glória que não vale absolutamente nada. Aqui nós percebemos que as atitudes das pessoas incomodaram, feriram Moisés. E eu preciso dizer para você: não se perca por causa de pessoas. Não deixe que as pessoas te firam. Não deixe que as pessoas te magoem. Não deixe que as pessoas norteiem a sua vida. Não deixe que as pessoas dominem as suas emoções. Não deixe que as pessoas determinem quais atitudes você tomará. Muitas vezes nos deixamos tomar pela raiva, pela ira do momento, e isso nos leva a tomar atitudes que não deveriam ser tomadas. Não deixe que pessoas interfiram na sua vida. Não se perca por causa de pessoas. Não perca a bênção, não perca a provisão de Deus por causa de pessoas. Será que nós vamos fazer sair água da rocha para vocês beberem? Seus rebeldes. E a Bíblia Sagrada diz que ele fere a rocha, mas fere 2 vezes a rocha. Quando ele fere a rocha, ele não está ferindo qualquer rocha. A Bíblia Sagrada diz, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, que o povo bebia de uma rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. Aquela rocha representava Cristo. E quando Moisés fere a rocha, simbolicamente Moisés está ferindo Cristo. O que fez Moisés não entrar na terra? Moisés feriu Cristo. O que vai impedir muita gente de entrar na terra? Porque estão ferindo Cristo. E eu não estou falando das pessoas que estão no mundo, não. Estou falando de pessoas que estão na igreja. Moisés era crente. Moisés fazia parte da promessa. Moisés fazia parte da aliança. Moisés estava dentro do povo. Mas tem gente dentro da igreja que está ferindo Cristo. E quem está ferindo Cristo? Hebreus vai nos falar e vai dizer que está calcando aos pés o Filho de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 26. E não resta sacrifício para salvá-los.
Hebreus capítulo 6, a partir do versículo 4, fala da impossibilidade de arrependimento ou de adquirir perdão para pessoas que, tendo experimentado o dom celestial, o dom do Espírito Santo, provado do mundo vindouro, retrocederam, recuaram, caíram da fé. O texto diz que é impossível renová-los para arrependimento, porque outra vez estão crucificando o Filho de Deus e o expondo à vergonha pública, ferindo Cristo. Há pessoas que estão ferindo o Filho de Deus, e quem fere o Filho de Deus não vai chegar na terra prometida. Da mesma forma que Moisés está ferindo o Filho de Deus com o cajado, aquelas pessoas estão ferindo o Filho de Deus com a sua murmuração, com a sua rebeldia, com a sua saudade do Egito, com a sua vontade de voltar para o Egito. Jesus está sendo ferido por todos eles. Da mesma forma, muitos hoje estão ferindo Jesus, porque o seu coração quer retroceder, porque o seu coração quer voltar para o Egito, porque a sua mente está no Egito, porque Deus não lhe satisfaz mais. Eu preciso dizer, se Deus não te satisfaz mais, é porque na realidade Ele nunca te satisfez. E há uma frase de um pastor que ele diz: quem não se satisfaz em Deus, não é digno dele. Se Deus não nos satisfaz, nós não somos dignos de estar na presença dele. Nós não somos dignos de carregar o nome dele. Nós não somos dignos de ser chamados cristãos. Porque na realidade, nós nunca tivemos Deus de fato e de verdade no nosso coração e na nossa vida. Moisés não entrou na terra porque feriu o Filho de Deus. Não fira o Filho de Deus, porque o preço a ser pago pode ser um preço muito alto. Porque Moisés não entra na terra? Porque a palavra de Deus para Moisés não foi suficiente. Deus disse a Moisés: fala com a rocha. Falar era suficiente. E a voz de Deus, a palavra de Deus para Moisés precisava ser suficiente. Mas Moisés não atendeu a voz de Deus. Ou seja, a palavra de Deus não foi suficiente para Moisés. O que vai impedir muita gente de entrar na terra é que a palavra de Deus não lhes está sendo suficiente. Que Deus tem falado, eu não tenho dúvidas. Que Deus tem expressado a sua palavra e a sua vontade, eu não tenho dúvidas. Que Deus tem mostrado o caminho, eu não tenho dúvidas. Que Deus tem ajudado através da sua palavra, eu não tenho dúvidas. Mas para muita gente, a palavra de Deus não está sendo suficiente. Se a palavra de Deus não está sendo suficiente para você, eu sinto muito te informar, você não vai chegar lá. Porque a palavra de Deus é pão. A Bíblia Sagrada disse, e não foi qualquer pessoa que disse, foram dois homens que disseram, Moisés e Jesus: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus é alimento para o servo de Deus. A palavra de Deus é sustento, a palavra de Deus é norte, a palavra de Deus é direção. Se a palavra de Deus não te é suficiente, então você vai ficar pelo caminho. Eu sinto muito te informar, mas você vai ficar pelo caminho. E quando Deus manda Moisés subir o monte de Abarim até o Nebo ou Pisga, Abarim não é exatamente um monte. Abarim é uma cadeia de montanhas, na qual está o monte Nebo, que também recebe o nome de Pisga, que é o monte que fica de frente para Jericó. Jericó, a primeira cidade depois do Jordão, já dentro da terra prometida. E Deus diz: vai, sobe a Abarim, a cadeia de montanhas, e vai até o Pisga, ou seja, o monte Nebo. De lá você vai contemplar a terra, de lá você vai ver a terra, mas lá você vai morrer. Você não vai entrar na terra. E por que você não vai entrar na terra? Na terra que eu dei aos filhos de Israel por possessão, na terra que eu prometi a Abraão que lhe daria a sua descendência.
Ou seja, a terra foi prometida. E a terra será dada aos filhos de Abraão. Só que agora os filhos de Abraão não são apenas filhos de Abraão. Agora os filhos de Abraão foram feitos filhos de Deus. A terra será dada aos filhos. Essa promessa não caiu por terra. Essa promessa não foi invalidada. A terra será dada aos filhos. Mas Deus está dizendo para Moisés: você não. A terra será dada por possessão aos filhos, mas você não. Você não vai entrar. A promessa continua de pé. A promessa vai se cumprir. Mas para alguns, infelizmente, não. Nossas atitudes muitas vezes vão nos fazer perder a promessa. São nossas atitudes que muitas vezes vão fazer porque nós deixamos de adentrar a terra e de viver todas as promessas que Deus tem preparado e prometido para cada um de nós. Olha a terra e morre aqui no monte, porque na terra você não vai entrar. E por que você não vai entrar? Você não vai entrar porque você prevaricou diante do povo. E eu fui olhar essa palavra no texto original, a palavra prevaricar. E a palavra prevaricar no texto original é ma'al. E a palavra ma'al significa, no texto original, deixar de cumprir a sua função. Rebelar-se. Torcer a justiça. O que é que Deus está dizendo com Moisés, ou para Moisés? Que a sua atitude foi de deixar de cumprir a sua função. Por que é que muitos de nós não vão entrar na terra? Porque vamos ou estamos deixando de cumprir a nossa função. Qual é a nossa função? A nossa função não é outra senão adorar a Deus. A nossa função não é outra senão render a nossa vida a Deus. A nossa função não é outra senão viver para Deus. Mas nós estamos deixando de cumprir a nossa função. E em deixar de cumprir a nossa função, nós estamos nos rebelando contra Deus. Talvez a atitude de Moisés pareça uma atitude tão simples, tão comum, tão inocente ou inofensiva. Mas Deus estava dizendo: você deixou de cumprir o seu papel. Você se rebelou contra mim. Você torceu a justiça. Em outro sentido, Deus está dizendo para Moisés: você se tornou injusto quando você tomou essa atitude. E por vezes essa palavra, ela é atrelada ao pecado. Muitas vezes essa palavra ma'al, ela é usada no sentido de pecado. Mas nesse sentido, nesse contexto, ela denota uma atitude voluntária. Moisés fez aquilo que Moisés queria fazer. E isso diferencia um pouco a atitude de Moisés de um simples pecado. Porque o pecado nem sempre é voluntário. Nem sempre pecamos porque queremos. É tanto que no Antigo Testamento o próprio Moisés especificou várias classes de pecados e vários sacrifícios para determinados pecados. E existia um sacrifício específico para os pecados voluntários. Se Moisés especificou sacrifícios para pecados voluntários, ele estava dizendo que existia uma classe de pecados ou vários tipos de pecados que não eram voluntários. Muitas vezes pecamos involuntariamente, sem querer, sem perceber. Por isso, por exemplo, que existe a tentação. Cair em uma tentação não é pecar voluntariamente, é ser provocado. No caso, Deus está dizendo para Moisés: Moisés, você agiu voluntariamente. Isso aflora a nossa responsabilidade. Isso nos chama a atenção para a nossa responsabilidade. Que muitas vezes nós estamos agindo voluntariamente.
Estamos fazendo porque queremos. Estamos fazendo plenos da nossa consciência. Sabemos exatamente o que estamos fazendo. Estamos fazendo porque queremos. Deus está dizendo: assim você não entra. Assim você não vai entrar na terra prometida. E Deus diz para Moisés: você prevaricou contra mim e você não me santificou diante do povo. O que é que Deus quis dizer com que você não me santificou diante do povo? Você não me deu a glória diante do povo. Você não me honrou diante do povo. Você não me permitiu levar o mérito diante do povo pelo milagre concedido. Quando Moisés chama para si, reivindica para si a autoridade e diz: por acaso nós poderemos fazer sair água dessa rocha para vocês beberem? Moisés está dizendo: eu vou fazer. Deus está dizendo: você não me santificou diante do povo. Não é ele, é Deus. Não sou eu, é Deus. Não é você, é Deus. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele toda exaltação. Isaías capítulo de número 42 e versículo 8, ele diz: eu sou o Senhor, esse é o meu nome, e a minha glória não darei a outrem. A glória dele, ele não divide com ninguém, nem com Moisés, nem com Elias, nem com João Batista, nem com Jeremias, nem com Ezequiel, nem com Daniel. Ele não divide a sua glória com ninguém. Não tente disputar com Deus, porque você vai perder. Olhando para todo esse enredo, nós percebemos o porquê Moisés não entrou na terra prometida. Existem ações, existem atitudes que parecem inofensivas, mas serão fatais para nós. Nos farão perder, e nos farão perder muito. E muitas percas serão irreversíveis. Muitas coisas serão irreconciliáveis. Moisés experimentou isso e pagou um preço muito alto. Que você possa viver a plenitude de Deus. Que você possa viver o momento com Deus. Que você possa viver na atualidade tudo de Deus. E que a sua vida seja toda para Deus. Feche a sua mente, feche o seu coração para as coisas externas. Tanto coisas como pessoas, como situações, como circunstâncias. Feche a sua mente, feche o seu coração. Se satisfaça em Deus. Que Deus seja suficiente para você. E assim, nada nem ninguém vai te abater. Nada nem ninguém vai te parar. Nada nem ninguém vai te impedir. Mas se você abrir a sua mente, se você abrir o coração para coisas externas, essas coisas vão tirar o teu foco. Essas pessoas e essas coisas vão contaminar o teu coração. E serão um empecilho e barreira para você chegar na terra prometida. Siga firme no seu foco e no seu propósito. Porque Deus tem algo precioso guardado para você, em nome de Jesus. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite, em nome de Jesus.